Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou do Grêmio. Hoje a gente vai estar começando com mais uma tarde fraterna, em homenagem ao Jovem Espírita. E para iniciar, a gente vai ter a apresentação dos Estelares e logo em seguida a gente vai ter a nossa prece. O futuro já chegou e o trabalho já nos chama pra cultivar o mais puro amor. Pois quem tem fé não se engana. Terceira revelação. Cristianismo redivivo. O mundo em evolução. Não fique aí só assistindo. Agora já podemos entender. Lá fora há muito mais para fazer. Chegou a hora, vamos sem demora entrar pra história. Fazer do mundo uma canção. Agora já podemos entender. Lá fora há muito mais para fazer. Chegou a hora, vamos sem demora entrar pra história. Fazer do mundo uma canção. Agora, não perca tempo agora. Não só assista agora. Chegou a hora agora. Agora e já podemos entender. Lá fora há muito mais para fazer. Chegou a hora, vamos sem demora entrar pra história. Fazer do mundo uma canção. Agora. Olá, tarde fraterna do 27º Seu. Eu sou o Raul e agora eu vou fazer a prece inicial junto com vocês, né? Bem, nos concentremos. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por todas as oportunidades de melhora e reforma íntima. Que nossa tarde fraterna possa ser, sim, uma delas e que possamos executar e aprender sobre a sua vontade, Deus. Gostaria de agradecer a todos que estiveram empenhados na organização do evento, tanto encarnados quanto desencarnados. Que possa ser lindo e maravilhoso como ti, Senhor. Que assim seja. Bem, pessoal, agora fiquem com o estudo da Luísa Dourado e da Raíssa. Foi um prazer. Beijo! Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raíssa, eu sou do Centro Espírita Amor a Cristo, que fica em Paciência, que faz parte também do nosso 27º Seu. E estou muito agradecida de poder fazer parte da Tarde Fraterna hoje com vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Luísa, do Grupo Missionários da Luz de Santa Cruz. E também adorei o convite de fazer parte dessa Tarde Fraterna junto com a Raíssa.
Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é juventude e decisão, e é um tema que pode abranger bastante coisa, então eu e a Luísa, a gente tentou tomar um eixo aí temático para poder tratar de coisas que a gente selecionou aí para falar sobre a juventude. Para começar, eu vou tocar um pouco nesse assunto que seria a juventude, já que a gente está no mês dos jovens, né, e esse é o tema aí da nossa tarde fraterna. Eu gostaria de falar um pouco sobre a juventude, porque assim, a gente sabe que não tem apenas jovens, em termo biológico, né, falando, nos assistindo. Então, a primeira coisa que eu gostaria, assim, de ressaltar seria trazer esse pensamento do que é ser jovem, o que é a juventude. Quando a gente está dentro de uma doutrina que nos mostra que a vida é uma grande ciranda. Uma hora você está jovem, outra hora você está criança, outra hora você está idoso. Então, esse papo não é um papo só para quem está, nesse momento, de fato, jovem, mas é um papo para todos, porque a gente sabe que um momento a gente já teve aqui e a gente vai estar de novo várias outras vezes. Outra coisa é pensar mesmo, refletir sobre a juventude. Será que ser jovem está ligado apenas ao biológico? O biológico, eu digo assim, está ligado apenas à idade? É alguém que saiu agora da infância, mais ou menos, e está entre aquele estágio ali de ir para a vida adulta? É algo que a gente pode pensar, porque nem sempre, né? Mas a gente não vai entrar muito nessa questão filosófica do que é ser jovem ou não. Mas é só para a gente pensar mesmo, porque assim, a juventude é uma fase muito importante, como todas as outras, na nossa vida. É uma fase em que a gente experimenta coisas novas, é uma fase que a gente está com as emoções ali à flor da pele, sentimentos à flor da pele, é uma fase em que a gente tem muitas decisões para tomar e que vão ter muitas consequências na nossa vida, na nossa reencarnação. E a gente percebe que tem um grande tabu em cima da juventude, como se fosse uma etapa em que a pessoa que está ali jovem naquele momento fosse uma pessoa imatura, uma pessoa que talvez desperdice oportunidades. A gente sabe que existe esse tabu. Só que não, a gente quer trazer uma outra visão do jovem, né? Porque justamente se a juventude seria, teoricamente, essa fase em que as pessoas são imaturas ou que desperdiçam oportunidades, a gente vê muitos adultos, que a gente diz assim, adultos, idosos, que também têm atitudes que parecem juvenis, que parecem imaturas. Então, uma coisa que a gente queria ressaltar nesse momento seria refletir a respeito do que é ser jovem, do que é estar jovem, e como é que a gente pode trazer umas reflexões legais para tomarmos decisões no momento que a gente está vivendo, no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade, na nossa vida, de maneira geral. E outra parte também, né, que a gente quer dar esse conceito e continuar é sobre a parte de decisão. Aí eu fui no dicionário, para a gente pegar literalmente o significado de decisão e cabe muito bem no que a gente vai falar, que é a ação ou o efeito de decidir, resolução que se torna após uma deliberação, sentença ou juízo. Então é tudo aquilo que primeiro a gente pensa, a gente reflete sobre, para depois a gente tomar aquela ação. Então, nesse quesito de ser jovem, né, como a Raíssa falou, às vezes as pessoas pensam que o jovem, nessa questão de maturo, né, que ele não pensa antes de agir, que as decisões dele são assim, eu vou fazer ali pela flor do... O sangue está ali a flor da pele e eu vou fazer aquilo. Não é bem assim, na maioria das vezes, né? Quando a gente toma decisões na nossa vida, e na fase jovem, assim, ali dos 17, 18 anos, tem bastante decisões que nos é imposta a respeito da gente estar entrando na fase adulta, de faculdade, de o que a gente quer seguir. E, às vezes, a gente se sente um tanto sobrecarregada a tomar essas decisões. E eu acho muito legal, um dos conceitos que eu peguei também, que é tudo aquilo que se resolve acerca de alguma coisa.
habilidade para chegar a uma conclusão, resolver algum problema sem decisão, é coragem. Então, uma coisa que eu acho que essa palavra coragem está muito junto com ser jovem ou estar jovem, né? E com esse quesito da decisão, onde adultos também, crianças, a todo momento estamos tomando decisões na nossa vida, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, e elas têm que ser pensadas e também ter a coragem de, tá, eu estou pensando sobre isso, mas não ter o medo de pensar demais e não acabar fazendo nada, ou de pensar demais no que os outros vão falar e não ter a coragem de tomar aquela decisão. Então, eu gostei muito desses conceitos e eu acho que é uma boa introdução para o nosso papo que a gente vai ter hoje. Verdade. Outra coisa que a gente gostaria de trazer também seria algumas considerações sobre o Evangelho, porque como o nosso tema é juventude e decisão, a gente não pode falar desse assunto sem falar sobre o Evangelho, que é o que norteia, né, as nossas escolhas, pelo menos é o que deveria nortear. Por mais que às vezes seja difícil a gente tomar decisões pautadas naquilo que a gente estuda, e acho que isso também é uma grande questão para nós jovens, acho que até para os adultos também, os que são mais velhos, que a gente estuda, 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 e está sempre, às vezes, ainda caindo, precisando estudar mais. Mas, voltando à questão do Evangelho, a gente estava pensando sobre como a gente poderia fazer essa relação de juventude, de decisão e de Evangelho. E se a gente parar para pensar um pouco, é um tema que casa bastante, porque é justamente ele que vai nos orientar nessa decisão. Ou seja, no nosso uso do livre-arbítrio que a gente tem. E por mais que seja difícil, a gente não pode esquecer do direcionamento que Jesus nos deixou, que ele nos ensinou. E aí a gente para um pouco para pensar sobre o momento em que a gente vive, o contexto mesmo de pandemia, de economia, política. A gente não vai entrar nos assuntos assim detalhadamente, mas a gente sabe que é um momento muito importante, muito grande, fisicamente e espiritualmente falando, porque é um momento de grande decisão, como o tema já diz, para o rumo tanto da nossa encarnação quanto do nosso planeta. Então, a gente pensou como o Evangelho nos auxilia, nos traz o direcionamento para tomar as melhores decisões nesses momentos. E aí a gente pensa em Jesus, que é a figura que representa o Evangelho em sua época. Por exemplo, na época de Jesus, a gente vê que a sociedade agia de uma forma, a gente não está pautando se é errado, se é certa, mas a gente vê que Jesus chegou trazendo uma grande revolução. Então, quando esperavam que Jesus fizesse algo, exemplo, que Jesus apedrejasse a mulher adúltera, ele foi e fez totalmente o contrário. Ele não apedrejou, também não passou a mão na cabeça, mas ele foi compreensivo, foi pacífico, simplesmente falou, vá e não peques mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é cristão, quando a gente segura, levanta essa bandeira de cristão, espera-se algumas decisões nossas, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E essa revolução que traz o Evangelho para nós jovens, acho que fica muito clara no nosso dia a dia mesmo. Às vezes a gente tem vontade, acontecem certas coisas, a gente tem vontade de responder de uma certa forma, ou a gente até mesmo responde. Só que depois essa luzinha do Evangelho que a gente já tem um pouquinho, né, nos nossos estudos, na mocidade, nos estudos que a gente participa no centro, traz o guia, traz o direcionamento para que a gente possa tomar essa melhor escolha. E é justamente aí que o Evangelho entra. Mas eu não vou me estender muito nesse quesito, que senão eu vou atropelar a fala da Luísa, né, Luísa? E seria mais ou menos isso. Nesse quesito do livre-arbítrio, né, tem a parte do dever, né, que o dever íntimo do homem, ele fica entregue a esse livre-arbítrio. São essas ações, esses pensamentos que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E
E é muito importante que, pelo menos nós cristãos, nós espíritas, a gente já tem um pouco desse conhecimento. E de nada adianta esse conhecimento se a gente não colocar em prática. Se a gente não praticar no nosso dia a dia, na nossa casa, no centro, fora do centro, sabe? E então essa questão do livre-arbítrio, ela é totalmente, tá tudo a ver com a decisão, né? Que a gente faz as nossas escolhas e a gente arca com as consequências das nossas escolhas e das decisões que a gente toma. Um outro ponto muito interessante que a gente quis trazer foi a respeito da ilusão. Às vezes não, né? Os jovens, principalmente ali na faixa, a gente se ilude um pouco a respeito de achar que não, quando a gente fizer 18 anos, nossa vida vai estar perfeita, vou estar morando na minha casa própria, com o carro na garagem, e a realidade não é essa. E a respeito da ilusão, uma frase que eu achei muito legal, que é mais produtivo para a evolução das almas, acreditar naquilo que se sente do que nas palavras de que se ouvem. Então, nós jovens, a gente está muito, como seres humanos também, a gente é muito influenciado. E essas influências vindo da sociedade, elas podem ser boas ou ruins. E às vezes a gente tem que estar ligado a muito aquilo, a nossa essência, a muito aquilo que a gente é como jovem, aquilo que a gente quer passar para os outros, para a sociedade, para o próximo, e não se deixar tanto influenciar por aquilo que a gente escuta. E pegando a fala da Raíssa, né, se Jesus fosse ouvir tudo que falavam dele na época e, sabe, abaixar da cabeça e falar, não, vocês estão certos e eu vou embora, ele não teria sido esse grande exemplo que ele é pra gente, né? E outra coisa é a respeito da ilusão das emoções, né? E não só na juventude, mas a partir do momento em que a gente começa a reprimir ou começa a dar ouvidos muito ao que os outros falam, e principalmente a gente não começa a trabalhar o autoconhecimento, né, desde cedo, a gente acaba se perdendo desse caminho e fica muito mais difícil a gente colocar em prática todos esses ensinamentos. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é você identificar a emoção, né, que os jovens, a gente está vivendo, como eu disse lá no início, vivendo várias coisas e tendo que tomar várias decisões. E lidar com isso tudo, acho que começar a lidar com isso tudo desde pequeno, ser ensinado a não guardar nas nossas emoções, né? Desde de criança, eu acho que isso ajuda muito. E a gente vai crescendo cada vez mais apto a tomar decisões melhores. E eu acho que, assim, se a gente começa desde pequeno a ter essa visão e for nos ensinados, vai acabar quebrando o tabu que você falou de que o jovem é imaturo e que não é muito bem assim, né? Verdade. Essa questão que você estava falando, Luiz, é muito real, né? Porque a gente, quando é assim, mais novinho, agora acredito que não, né? Pelo menos eu entrando nessa fase aí da vida adulta, eu já não enxergo a vida como eu enxergava antes, mas nos meus 13, 14 anos, realmente, a perspectiva de mundo é muito diferente, né? De quando você tem responsabilidade, enfim. Mas para o jovem, as coisas se resolvem fácil, né? Facilmente. Tem um problema, resolve. Só que não, a gente tem uma visão diferente da vida. Isso que você está falando, da ilusão, casa muito com esse tema que a gente está trabalhando, porque quando a gente cresce tirando essa ilusão de que a vida é fácil, de que a gente vai crescer, vai ter tudo assim, 18 anos, tenho carro na garagem, tenho emprego, tenho minha casa própria, e não é nada disso, eu tenho 22, estou com a minha mãe até hoje. Isso melhora nas nossas decisões, porque a gente começa a ter mais o pé no chão. E acho que é isso que a doutrina espírita traz pra gente, é a gente ter o pé no chão e pensar como é que a gente vai usar todo esse conhecimento de forma a nos melhorar e melhorar o ambiente que a gente está inserido. Né? E aí eu queria trazer um versículo que está até no Evangelho segundo o Espiritismo,
que fala o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, que também está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todo um capítulo lá falando sobre esse versículo. Por que eu trouxe? Porque eu acho que casa justamente com o que a gente está falando de decisão, juventude, evangelho, doutrina espírita. Porque, assim, quando a gente tem, vamos botar, como diz o versículo, uma luz, tem uma candeia, lógico que a gente não vai botar debaixo da cama, a gente não vai esconder. O ideal é que a gente coloque em cima para poder iluminar todos. E eu vejo a doutrina espírita, o evangelho, de modo geral, como essa candeia que chega na nossa vida. Os jovens, tem gente que teve a oportunidade aí de crescer e ver o espírita e estar com a doutrina espírita desde pequenininho, outros não, que é o meu caso. E é assim que eu vejo a doutrina espírita como essa candeia que está a nos iluminar e nos auxiliar nos momentos em que a gente precisa fazer decisões. Seja ela pequena, seja ela grande, se a gente vai conseguir botar em prática aquilo que a gente aprendeu na mocidade na semana passada, se a gente vai conseguir botar em prática as coisas que a gente está estudando. Então, esse versículo traz bastante reflexão para a gente. A gente é jovem, hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar sobre a juventude, e por isso que eu trago esse versículo, porque nós jovens, acredito que agora vão ter outros jovens também nos assistindo, os estelares, que vão fazer a apresentação, toda a equipe de arte que a gente tem nos movimentos espíritas, a gente está vendo aí exemplos de jovens que estão pegando essa luz, estão pegando os seus conhecimentos e estão mostrando para o mundo, estão fazendo do mundo, de certa forma, um lugar melhor. E acho que é essa mensagem que a gente quer trazer, que seria a gente conseguir pegar tudo aquilo que a gente estuda enquanto jovens, e às vezes deixamos sim umas oportunidades para trás, como qualquer um, mas que a gente consiga aproveitar da melhor forma, como a gente conseguir, utilizar essas oportunidades, pegar essas decisões e fazer a escolha mais correta, pautados naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente acredita, pautados nos nossos conhecimentos, para que a gente seja uma pessoa mais legal. E seria basicamente isso, né? Sim, a gente. E o conhecimento está aí, principalmente agora no nosso século XXI, está na nossa mão o tempo inteiro. Então, dizer que a gente não tem o conhecimento já é um argumento um pouco complicado, né? Ele já está aí, é só a gente pegar, o estudo está sendo dado a gente e a gente colocar em prática. E, como eu falei, trabalhar aquela questão também que eu acho muito importante, foi uma coisa que o espiritismo, como você, eu também não nasci no berço espírita, né? E foi uma coisa que me trouxe muito para a parte do autoconhecimento. De todo dia a gente pegar, parar para refletir, tudo que aquilo que a gente fez, pensar até, será que Jesus faria dessa forma? Já que ele é nosso guia, nosso exemplo. E parar todo dia para pensar um pouco ali antes de dormir e refletir. Que até porque se a gente começar a ver a balança, a gente vendo que a gente está com posições, com argumentos, com ações, atitudes boas, né? A gente vai dormir até mais tranquilo do que vai dormir cada vez mais tranquilo, né? A gente vendo essas nossas atitudes. E eu paro muito para pensar nisso. Comecei a ver atitudes consideradas pequenas minhas, mas que transformam, às vezes, a vida do próximo, de outra pessoa que eu ajudei, a minha própria vida, e começando a refletir. Coisas, claro, né, que todo dia a gente erra, em que no próximo dia eu vou ter mais uma outra oportunidade de rever aquilo, tomar novas decisões e ir crescendo, né? Que a gente não deixa muito assim de ser jovem conforme a gente vai crescendo. Com certeza. Então, agora a gente vai trazer alguns exemplos de jovens em que
vamos botar entre aspas, tiveram atitudes e decisões grandes e que ficaram conhecidas mundialmente, que podem servir de exemplo para nós, mas que não necessariamente nós jovens e adultos precisamos fazer exemplos assim tão grandes. Mas de exemplo a gente vai trazer a Greta, né, que ela nasceu em 2003, então hoje ela tem 18 anos, né? E ela é uma importante ativista contra as mudanças climáticas. Ela bateu o pé nessa questão da mudança climática, do aquecimento global, que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais se preocupar, né? Todos nós, jovens, adultos, porque é o nosso planeta. E se a gente não começar a cuidar bem dele agora, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. A gente já está vendo essas mudanças. E ela foi uma grande ativista nesse ponto. E uma coisa que eu acho importante a gente tem ela como esse exemplo jovem, mas a gente pode trazer um pouco mais para a nossa realidade. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão? Tanto politicamente e nas eleições, a gente trazer pessoas que estejam preocupadas, né, com essa questão, mas como no nosso dia a dia, tentar reduzir o consumo de plástico e todas essas, entre aspas, pequenas atitudes, né, que de pequena para mim não tem nada, são grandes, em que a gente pode trazer. Outro exemplo que eu separei, foi a Malala. Ela, quando ela tinha 11 anos, ela escreveu e publicou um diário anônimo sobre sua vida no Paquistão. E essa obra, ela ganhou muito sucesso. E logo depois ela começou a falar publicamente sobre a necessidade das meninas do país de terem acesso à educação. E que ela até ganhou o Prêmio Nobel em 2014, Nobel da Paz. E chega a ser outra pauta assim, muito grande essa questão, né, das mulheres terem acesso à educação e serem ouvidas, e assim como os homens são, até porque ninguém aqui é inferior a ninguém, né? E é outra pauta muito importante, a qual a gente também pode trazer para a nossa realidade nas escolas, dando oportunidades às meninas, nas faculdades, nos trabalhos, onde a gente tem que cada vez mais ter esses direitos iguais, né? E trazer as oportunidades para as mulheres, a gente mostrar o que a gente sabe fazer. Em que, às vezes, vamos botar assim, nosso brilho, né, é ofuscado, mas que a gente está aí lutando cada vez mais, como a Malala fez, como a Greta fez. Gostei bastante dos seus exemplos, Luísa, porque você pegou duas pessoas que, até pelo menos onde eu sei, não são espíritas. Sim, Só que são pessoas que, com as suas decisões, estão tomando proporções, né, de visibilidade muito grandes. E acho que isso é bem bacana, porque, assim, a doutrina espírita, nesse momento, é o que está unindo aqui a nossa conversa. Mas as decisões boas não justamente estão apenas atreladas à doutrina espírita. Então, a gente vê tantos jovens que estão fazendo coisas maneiras, coisas legais no mundo, e que nem são espíritas, às vezes são até ateus. E aí que mora a coisa bonita da evolução, né? A gente não está atrelado, a gente não está vinculado a uma religião, mas somos pessoas, vamos botar assim, que têm consciência, né? No caso da Greta, eu não sei se ela tem religião, né, qual é a crença dela, mas é uma pessoa que está super consciente pensando no meio ambiente. O espiritismo também não ensina isso pra gente? A Malala, que não é espírita, mas que também é uma pessoa super consciente pensando no machismo, na igualdade entre os gêneros, e o espiritismo também não ensina isso pra gente. Então, assim, é lógico que o evangelho, que a doutrina espírita é o elo que está trazendo hoje essa nossa conversa aqui. Só que tem muito jovem que toma uma decisão assim simples no dia a dia e que não é espírita. Exemplo, sei lá, um jovem que reúne todo mundo no bairro e, vamos, sei lá, limpar o quarteirão. O jovem que está engajado em movimentos sociais, em movimentos que ajudam pessoas de rua,
ONGs de animais abandonados. São coisas assim pequenas que a gente vê no dia a dia e que fazem a maior diferença. Às vezes o jovem é um exemplo, não é um jovem assim, tipo a Greta, que tem uma visibilidade mundial, mas é um exemplo, às vezes, ali para o irmão, para um primo que é mais novo e que se espelha de alguma forma por conta de atitudes. A gente também não vai longe, a gente vê um movimento espírita do 27º Seu, do 28º, que a gente está sempre junto, as pessoas que estão à frente, muito jovens, a arte do 27º Seu, do 28º também, com bastante jovens, então não precisa a gente ir longe. Lógico que a gente queria trazer um exemplo também, né, de coisas grandes, mas é mudando num pouquinho que a gente consegue mudar o todo, né? Então, se a gente tiver consciência, discernimento, sabedoria para poder mudar as nossas atitudes, pelo menos num pouquinho, no micro, vai chegar um momento que essa juventude toda, esses adultos todos vão ter mudado no macro. E a gente vai chegar aí no nosso objetivo, que seria transformar a Terra num lugar regenerado, né? Então, acho que a mensagem é essa, né, Luísa? Mesmo que seja uma decisãozinha, uma decisão grande, algo que vai ajudar uma pessoa, ajudar 100, o importante é fazer, né? Cada um sabe onde a sua mão alcança, se vai conseguir fazer para um ou para 100, mas que todo trabalho é importante, toda decisão é importante, vai trazer consequência para você e às vezes até para outras pessoas. E é isso, né? Sim, e uma questão que você falou, principalmente agora que a gente está bastante na área digital, né, e com a pandemia isso se aprofundou muito mais, é quantas pessoas estão virando, estão influenciando, né, nas redes sociais, e que a gente, com conhecimento, a gente tem que trazer essa influência, uma influência boa, sabe? E por mais que a gente não fique reconhecida como a Greta ficou, como a Malala ficou, aqueles, vamos botar assim no Instagram, aqueles poucos seguidores que a gente tem, a gente trazer uma mensagem para eles com qualquer trabalho nosso que seja, ou apenas do nosso dia a dia, isso já faz uma transformação assim enorme. E é como você falou, né? Se a gente ajudar uma pessoa a conseguir influenciar, mostrar nossas atitudes boas, para que aquela pessoa veja e tenha atitudes boas também, uma pessoa já é muita coisa. E vai virando efeito dominó, né? Que uma pessoa vê e começa a influenciar outra pessoa, e essas atitudes, essas falas, elas vão indo percorrer o mundo. Então foi bem isso que você falou, eu acho que a gente fechou com exemplos bons e mostrando que não é porque que a gente não está famoso, que a gente não foi reconhecido, que as nossas ações elas não são válidas, né? Com certeza. Nossas ações diariamente elas têm importância, elas influenciam outras pessoas, elas ajudam outras pessoas e sempre revendo tudo isso para que a gente consiga cada vez mais ajudar, né? E progredir. Porque por mais que a nossa evolução ela seja singular, né? Seja da gente, a gente vive numa sociedade e a gente precisa dessa convivência e que essa convivência seja o mais tranquila possível. Bom, gente, para a gente finalizar, chegando já no finalzinho do nosso estudo, eu queria fechar com uma frase do Francisco de Assis, que casa bastante com o que a gente falou aqui e acho que pode até resumir um pouco o nosso estudo, que é a seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Acho que tudo isso que a gente falou traz essa reflexão para a gente, porque a decisão, nem sempre nós espíritas vamos tomar decisões e botar uma blusa mostrando eu sou espírita e a minha decisão foi pautada em cima disso. Não. Mas enquanto cristãos, acredito que seja a doutrina espírita e o evangelho que norteiam as nossas atitudes que deveriam nortear. Então, que nós, enquanto jovens, adultos, espíritas cristãos, possamos fazer o máximo. Isso que o São Francisco deixou para gente, que seria pregar o evangelho sempre e, se necessário, usar palavras, então que a gente possa tomar decisões boas, atitudes boas, sempre mostrando um pouquinho desse lado bom, que é a luz que o evangelho traz para gente. E obrigada aí pela oportunidade, um beijão para todo mundo e até a próxima.
Eu pedi só para comentar que lá no conceito de decisão, né? Decisão é ação. Então a gente não necessariamente precisa falar. A gente decidir, a gente refletir sobre aquilo e colocar em prática. Então fechou muito bem essa frase. E eu também agradeço muito a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Obrigado às expositores Luísa Dourado e Raíssa Souza. E agora fica aí com vocês a apresentação da Luísa Andrade. A juventude vem tomar posse desse trabalho junto ao Senhor. Recolhe as sementes, faz o que pode, com gentileza espalha o amor. Acorda sorrindo, tem atitude, é generoso e trabalhador. É divertido, sabe o que escolhe, sempre é amigo e um bom servidor. Não tenho dúvida que esse alguém já habita em você. Seja qual for sua idade, hoje seu tempo de florescer. Nossa mocidade não se cansa de aprender, passa por conflitos, cai, mas sabe reerguer. Ama muito a vida que o Senhor lhe concedeu. Venha, vamos juntos com Jesus, você e eu. Juntos com Jesus, você e eu. Juntos com Jesus, você e eu. Boa noite. Vamos agradecer por mais uma tarde fraterna. Senhor, muito obrigado por mais uma tarde fraterna maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que esteja aqui e os que não puderam vir também. Jesus, vai de encontro com esses jovens, Senhor. Que o Senhor sabe o caminho que estão seguindo e se estão evoluindo. Deus, muito obrigada desde já. Assim seja, graças a Deus.